E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de História. E aí, turma, tudo bem com vocês? Uma boa tarde aí, vamos iniciar mais uma aula de História, 9º ano, e o tema de hoje é sobre o fim da Guerra Fria, né, e a construção desse mundo globalizado, tá certo? Então nós vamos aí debater um pouco e entender sobre o processo, né, político e econômico que vai gerar o fim da Guerra Fria, consequentemente o fim também da União Soviética, tá certo? E a construção, né, desse mundo globalizado. Então, assim, nós vamos debater também o conceito de globalização, que é um conceito que começa a circular, né, nas ideias e no debate a partir justamente ali da década de 1990, né, no finalzinho do século XX, tá certo? Então, a temática de hoje é essa, o fim, né, do processo ali da Guerra Fria e a construção desse mundo globalizado, tá certo? Então, para começo aí de história, né, nós vamos iniciar justamente falando sobre o fim dessa Guerra Fria, né? O que levou, né, quais foram as características, né, a realidade que leva a desencadear o fim dessa Guerra Fria, abrindo espaço para uma nova realidade política, econômica e principalmente cultural, tá certo? Que será aí a globalização, beleza? Então veja, para a gente começar aí a entender o fim dessa Guerra Fria, então vamos contextualizar e pegar aquele momento ali da década de 1980, tá certo? Que vai ser justamente ali o momento de crise do socialismo real, tá certo? Quando falamos, não esqueçam, quando falamos de socialismo real, justamente as experiências socialistas, né, que nós vamos ter ao longo do século XX, tendo início ali com a Revolução Russa de 1917, tá certo? E depois, né, com outras revoluções também que vão implantar esse sistema, sistema socialista, tá certo? Aí nós vamos ter a Revolução Chinesa, né, de 1949, nós vamos ter a região da Iugoslávia, tá certo? Que é uma região que hoje não existe mais, assim como também não existe mais a União Soviética, tá certo? E Cuba, né, aqui dentro desse território americano. Então, quando você fala de Guerra Fria, quando você fala de mundo pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? E de bloco comunista, né, de bloco socialista, envolve principalmente essas 4 regiões. União Soviética é quem lidera esse bloco, tá certo? É aquela superpotência, né, que sai ali fortalecida da Segunda Guerra Mundial, conjunto com os Estados Unidos, só que ali você vai ter uma outra realidade, né? Ali você tem um bloco capitalista, tá certo? Então você fala sobre a União Soviética, você fala sobre a China, tá certo? Que ali no finalzinho da década de 40, em 49, ela também vai fazer um processo revolucionário, e através dessa revolução popular, nós vamos ter a implantação desse socialismo real, tá certo? A Iugoslávia, também no mundo pós-Segunda Guerra, ela vai ter vínculos diretos, né, com a União Soviética e automaticamente vai se transformar em uma área socialista. E Cuba, tá certo? A famosa Revolução Cubana de 1959, aqui na região da América Latina, tá certo?
Então, essas principais áreas que eu falei, existem outras, tá certo? Mas aí seriam as principais que representam uma força, tá certo? Desse bloco, né? Desse bloco socialista, tá certo? E a liderança desse bloco, né, estava ali a cabo da União Soviética, tá certo? Que também foi a primeira área, né, a implantar essa forma, assim, esse modelo político e econômico que nós chamamos de socialismo, tá certo? Então, o socialismo real foram justamente essas experiências, né, que nós observamos e tal, que nós temos, né, conhecimento ao longo de todo o século XX, desde 1917, né, e por aí descendo ali o século XX até chegar nesse momento aí de Guerra Fria e de disputas ideológicas, né? Não esqueçam que a Guerra Fria ela é representada justamente aí por essa disputa ideológica entre dois modelos de sociedade, entre o modelo capitalista e o modelo socialista, tá certo? E aí vai ser uma realidade desse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, beleza? Só que na década de 1980 nós vamos ter o quê? Uma forte crise econômica, né? Uma forte crise financeira que vai justamente abalar esse bloco socialista, tá certo? Começando justamente ali na própria União Soviética, que era quem liderava esse bloco, tá certo? Era quem realmente definia as políticas, né, que seriam desenvolvidas dentro desse bloco, tá certo? Principalmente políticas econômicas, né? É aquilo que nós chamamos de economia planificada, tá certo? Onde o Estado ele vai ter um controle sobre essas atividades econômicas, beleza? E aí, nessa década de 1980, essa União Soviética ela vai começar a sentir uma pesada crise econômica, né? Uma crise financeira. Isso daí vai automaticamente abalar as suas estruturas políticas e também sociais, tá certo? Toda crise econômica dentro de uma sociedade, ela não é apenas econômica, né? Ela pode até começar nas esferas econômicas, mas ela se espalha para o lado social, ela vai atingir diretamente as pessoas, né, a população daquela sociedade, tá certo? Então essa crise aí que vai ser desencadeada ao longo dessa década de 1980, ela automaticamente vai desestruturar as bases políticas e sociais desse mundo socialista, tá certo? Principalmente aí da União Soviética, beleza? Então veja, eu vou falar um pouquinho da China, porque a China, ela até os dias atuais, né, a China hoje em dia é um dos principais países, né, que participam dessa economia globalizada, tá certo? A China aí ela é cotada para ser a própria, assim, para ser a próxima potência econômica, tá certo? Então a China ela tem uma participação muito importante e decisiva dentro aí dos rumos desse mundo atual, né? Desse século XXI e tal. E a China, ali, né, na década de 80, era uma região totalmente socialista. Quando você fala totalmente socialista, é que ela tinha uma política, uma estrutura de governo socialista e também um modelo econômico que acompanhava esse socialismo, principalmente aí aquele modelo planificado, em que o Estado, que é o governo, é quem controla, né, diretamente essas ações e essas atividades econômicas, tá certo? Só que a China, percebendo, né, essa situação de crise que começou ali a ser gerada pela União Soviética, ela começa, na década de 80, a promover reformas econômicas dentro ali dentro da sua estrutura, tá certo? Dentro assim do seu país, ela começa a promover reformas justamente para abrir a sua economia para o mundo. E quando você fala de abrir sua economia para o mundo, é principalmente você abrir a sua economia para o mundo capitalista. Então a China, já na década de 80, ela começa a entender, tá certo? Que esse bloco socialista ele vai ruir. E
e automaticamente a vitória, né, nessa disputa que foi a Guerra Fria vai ser a vitória do mundo capitalista. Então, ela começa justamente a promover certas reformas na sua estrutura econômica, adaptando o seu modelo de economia para um modelo de mercado, tá certo? Embora ela permaneça com a sua, ela permaneça com a sua estrutura política socialista, mas a economia chinesa, ela é totalmente aberta, ela é totalmente voltada ao modelo capitalista de produção, tá certo? E aí, hoje em dia, principalmente você percebe isso porque os produtos chineses, eles dominaram o mundo todo, tá certo? Aonde você for, né, praticamente em todo o país que você colocar o pé, você encontra produtos que vêm da China. Então aí é uma economia de mercado, né? É uma economia que tem a lógica de sua produção voltada justamente para as necessidades e para a demanda desse mercado internacional, né? Desse mercado globalizado, né? Quando você pensa atualmente, tá certo? Então a China, desde a década de 80, ela já começa a se desvincular desse bloco socialista, promovendo aí essas reformas que vão impulsionar a base de sua economia para esse mundo capitalista, que será a realidade aí vivenciada, tá certo, até os dias atuais, beleza? Então a China tem essa especificidade, né? Tem esse parênteses aí para que você possa entender como é que a China, né, mesmo com a crise desse modelo socialista, né, de produção, ela conseguiu manter-se viva, né, se transformando aí em um dos principais países desse nosso mundo atual, tá certo? A União Soviética, ela não teve a mesma característica, tá certo? Então aí você vai ter uma crise estabelecida dentro dessa União Soviética, né, uma crise econômica que vai abalar, como eu já disse antes, as suas estruturas políticas e sociais. E quando você fala de abalar as estruturas sociais, é justamente de a população começar a ter um movimento muito mais de oposição a esse socialismo do que de apoio, tá certo? Qualquer regime, né, qualquer sistema aí, político, ele se sustenta pelo apoio, pela legitimidade que a sociedade dá a ele, tá certo? Senão ele vai se sustentar pela violência, pela força, tá certo? Mas aí por conta, né, desse momento de crise, a sociedade, a população que estava, né, ali sob a influência dessa União Soviética, ela se torna muito mais opositora a esse modelo soviético do que apoiadora dele, tá certo? Isso também leva à sua crise, né? Leva também aí à caída, né, à desestruturação dessa União Soviética, tá certo? E aí nós vamos ter essa figura aí que foi o Mikhail Gorbachev, tá certo? Ele foi o último líder comunista dessa União Soviética, tá certo? E aí ele vai propor reformas dentro dessa estrutura para tentar, tá certo, contornar essa crise política, econômica e social em que a União Soviética estava inserida, tá certo? E o nome dessas duas reformas é um nomezinho até estranho, é a Perestroika, tá certo? E a Glasnost. E o que foram essas reformas? Uma é uma reforma econômica, que foi a Perestroika, tá certo? E a outra é uma reforma política, que é a Glasnost, beleza? E o que foram, de fato, né, essas reformas? A Perestroika é justamente uma reforma nas estruturas econômicas da União Soviética para modernizar a sua economia. Ou seja, é o primeiro passo para que a União Soviética comece a abrir o seu mercado, comece a abrir a sua economia para o mundo capitalista, tá certo? Ou seja, essas reformas promovidas pelo Gorbachev, elas representam na prática, tá certo, a saída da União Soviética do modelo socialista, e se incorporando
ao modelo capitalista de sociedade, tanto em sua vida política, como principalmente em sua vida econômica, tá certo? Então, quando você fala que a perestroika, ela foi uma reestruturação econômica, tá certo? Ela foi uma modernização, né, da economia da União Soviética. Isso representa na prática que é o primeiro momento de abertura econômica da União Soviética para justamente o modelo capitalista de produção, tá certo? Então, se você já tinha uma região em crise, né, se aí você já tinha um modelo, né, que é o socialismo em crise, com essa reforma da perestroika, automaticamente vai sepultar esse socialismo real, tá certo? Abrindo espaço para que o capitalismo possa se inserir nas regiões dominadas por essa União Soviética, tá certo? E a Glasnost? A Glasnost, ela foi uma reforma nas estruturas políticas, tá certo? Ou seja, representa também aí uma abertura política ao modelo político do mundo capitalista, tá certo? Não esqueçam que esse socialismo real, ele se expressa politicamente por meio de ditaduras, tá certo? Então, União Soviética, China, Iugoslávia, Cuba, você aí vai ter a liderança política de ditadores, tá certo? União Soviética, o principal deles foi Stalin, né, que criou ali aquela lógica do stalinismo, tá certo? Na China você vai ter o Mao Tse-tung, né, que foi também um líder da própria Revolução Chinesa. Na Iugoslávia você vai ter Tito, tá certo? Em Cuba você tem a figura de Fidel Castro, tá certo? Que também, né, é um dos principais líderes da Revolução Cubana. Então, a expressão política desse socialismo real, ele se expressa por meio de ditaduras, tá certo? Então, não eram regimes democráticos, tá certo? E como em toda ditadura, você vai ter, né, um governo muito mais autoritário, tá certo? Um governo que persegue as oposições, tá certo? E aonde, né, as liberdades individuais, elas não são respeitadas, tá certo? Como qualquer outra ditadura. Então, veja, essa Glasnost, ela representa essa abertura política ao mundo capitalista. Então, representa na prática, tá certo? A inserção da democracia, né, do regime democrático, tá certo? Dentro dessas áreas, né, que eram influenciadas e conduzidas pela União Soviética. Por isso que o Mikhail Gorbachev, ele vai ser o último líder comunista dessa União Soviética, tá certo? Depois dele, aí a União Soviética deixa de existir, e aí você vai ter a Rússia, tá certo? A Rússia era o quê? A Rússia, dentro dessa União Soviética, era o principal país. Então, ela liderava essa União Soviética, tá certo? Então, a Rússia vai se transformar em um país independente, como é até os dias atuais, tá certo? E as outras áreas, né, que formavam essa União Soviética também vão se proclamar independentes. Então, nós vamos ter, nas regiões, né, de existência da União Soviética, após essa Guerra Fria, a existência de diversos novos países, tá certo? E a Rússia já era um país e continua sendo um país independente até os dias atuais. E aí você também começa o processo da democracia dentro aí dessa sociedade russa, tá certo? Então o Gorbachev, ele vai ser aí o último presidente, né, que ainda liderava essa União Soviética, que ainda liderava aquele modelo, né, de sociedade socialista. Mas por conta de suas reformas, o resultado prático delas, né, vai ser justamente esse processo aí de desintegração dessa União Soviética, né, de fragmentação dessa grande região, e aí automaticamente a criação de novos países, tá certo? Eu vou aqui apresentar um mapa para que vocês possam perceber melhor essa situação que eu estou falando. Então, aí você tem um mapa, o primeiro mapa aí que representa essas antigas fronteiras políticas, né?
é o mapa onde você tem ainda a existência da União Soviética, tá certo? Então você tem toda essa parte em laranja, tá certo? Aquela partezinha ali amarela, a outra partezinha bege, tudo isso daí eram áreas dominadas pela União Soviética, ou seja, eram áreas que estavam ali inseridas ao bloco socialista, tá certo? A região que está circulada, que é a região roxa, é a antiga Iugoslávia, que também era uma área, né, socialista que tinha vínculos automaticamente com essa União Soviética. Então essa configuração política, né, dessa parte da Europa, né, aí você tem uma parte do continente europeu, tá certo? Então essa configuração política ela existiu até 1991, né, que é a data ali simbólica, né, em que de fato a União Soviética deixa de existir, tá certo? Por conta, né, das sucessivas crises que já vinham ocorrendo desde o início da década de 1980, tá certo? E aí nós vamos ter o quê? Uma nova configuração política, tá certo? Ou seja, o mapa da Europa, principalmente ali da região que nós chamamos de leste europeu, ele vai ser redesenhado. E aí nós vamos ter, né, a reconstrução de fronteiras nacionais, de territórios nacionais, né, com o surgimento de novos países que vão se proclamar independentes justamente com o fim dessa União Soviética. Então aí no segundo mapa, que apresenta aí essas novas fronteiras políticas, nós temos o quê? Nós temos a Rússia, tá certo? Que é um país independente, né, um país de grande extensão territorial, né, você pode ver ali aquela parte ali toda em amarelo, né, aquela ali é a Rússia, tá certo? E as outras áreas que estão ao lado dela, observem que nós vamos ter países independentes, né? A criação de países, tá certo? Aí você vai ter a Polônia, você vai ter a Ucrânia, beleza? Na região que está circulada, que era a antiga Iugoslávia, você também vai ter o quê? Países que serão criados, tá certo? Ali você vai ter a Sérvia, ali você vai ter Montenegro, a Croácia, tá certo? Que são países que surgem justamente ali no final da Guerra Fria. Surgem, tá certo? Com a queda, com o fim da União Soviética. Então você perceba, né, que essa parte mais oriental do continente europeu, politicamente em suas fronteiras territoriais, será totalmente redesenhado, né? Então aí você tem dois mapas que são distintos, que mostram, né, um mesmo território, um mesmo continente, tá certo? Então aí você tem uma realidade durante ainda a Guerra Fria, embora já fosse no finalzinho dela, e uma realidade pós-Guerra Fria, tá certo? Então temos aí essas novas configurações políticas, tá certo? E também nós vamos ter a criação do SEI, que é uma sigla, Comunidade dos Estados Independentes, tá certo? Então os países que faziam parte, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, URSS, é outra sigla que significa isso, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, os países que faziam parte dessa união, onde a Rússia, né, liderava esses países, vão se proclamar independentes também, e aí nós vamos ter a criação do SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que dura até os dias atuais, tá certo? E a Rússia continua seguindo ali a sua história, enquanto país também independente, tá certo? E é uma das principais economias, né, hoje em dia dessa Europa, tá certo? E aí vejam, toda essa região, né, dentro dessa nova configuração, né, política, né, que nós vamos ter após, né, o final dessa Guerra Fria, ela vai ser engolida, ela vai ser incorporada pelo capitalismo, tá certo? Então, deixa de existir o socialismo e aí nós vamos ter, né, o sistema capitalista realmente se expandindo e engolindo toda essa região, tá certo? O próximo mapa aqui que eu vou passar para vocês é um mapa que representa a Alemanha, tá certo? É importante aí também falar um pouco, né,
especificamente sobre a Alemanha, porque a Alemanha, durante a Guerra Fria, ela foi dividida, tá certo? A sua capital, né, Berlim, também foi dividida, né? Então nós vamos ter, durante o período da Guerra Fria, duas Alemanhas. A Alemanha Ocidental, que vai sofrer, né, a influência dos Estados Unidos e automaticamente do modelo capitalista de sociedade, tá certo? E a Alemanha Oriental, que vai estar sob a tutela da União Soviética e automaticamente vai estar inserida no mundo socialista, tá certo? Com o final dessa Guerra Fria, né, automaticamente com a extinção da União Soviética, essa Alemanha, que até então estava dividida, ela vai ser reunificada. Então, no finalzinho da década de 1980, nós vamos ter aí a reunificação da Alemanha, tá certo? E esse processo, né, de reunificação, ela existe até hoje. Quando você fala de Alemanha, né, no mundo atual, só existe uma Alemanha, né, não se tem mais duas, né, ocidental ou oriental, tá certo? Então esse processo aí de reunificação das Alemanhas é justamente, né, ocorrido ali no finalzinho também da Guerra Fria com o colapso, né, da União Soviética, tá certo? Em 1989, nós vamos ter aí a queda do Muro de Berlim, né? Berlim, capital então da Alemanha. Nós vamos ter essa divisão, né, política e ideológica entre Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista, e o muro, né, que passava justamente ao meio dessa cidade aí, dividindo essas duas partes, né? Dividindo aí essas duas áreas ideológicas, tá certo? Só que, por conta do colapso da União Soviética, né, que leva ao fim dessa Guerra Fria, automaticamente o muro ele vai ser destruído, e aí você vai ter a queda desse muro de Berlim, tá certo? E com a queda desse muro de Berlim, você vai ter que cai o principal símbolo daquele processo de bipolarização ideológica que a Guerra Fria até então representava, né? De um mundo capitalista e de um mundo socialista, né? De um mundo guiado pela política norte-americana e de um mundo guiado pela política da União Soviética, tá certo? Então, no finalzinho também aí da década de 80, em 1989, nós vamos ter também esse fato histórico que foi a queda do Muro de Berlim, que também, né, representa simbolicamente esse processo de reunificação da Alemanha. Então aí você tem um mapa, uma partezinha aí que está circulada nesse mapa que está acima, representa, né, as duas Alemanhas, tá certo? A ocidental e a oriental, e o mapa de baixo você tem aí a Alemanha atualmente, né, totalmente unida, unificada, tá certo? E aí também, nesse processo, nós temos a queda desse muro de Berlim, que representa o fim dessa bipolarização, beleza? Então, qual será os rumos que o mundo, né, seguirá após essa Guerra Fria, né? O bloco socialista ele não existe mais, tá certo? A União Soviética não existe mais. As regiões, né, que formavam a União Soviética se transformaram em países independentes, né, onde as suas populações, né, através de um sentimento nacionalista, vão se proclamar independentes, tá certo? E o capitalismo vai invadir essas áreas. A Alemanha Oriental também não existe mais, a Alemanha foi unificada e o capitalismo vai tomar conta de tudo, tá certo? Então, tudo aquilo que fazia parte do bloco socialista, agora, após essa Guerra Fria, é tudo capitalista. Vai se inserir nesse mundo global, tá certo? E aí a própria palavra já diz, né? O mundo global, então aí nós vamos ter justamente esse processo aí da globalização, certo? A globalização é um conceito utilizado no mundo pós-Guerra Fria, principalmente ali ao longo da década de 1990, no finalzinho do século XX, tá certo? Só que a globalização, ela começa a ser construída, né,
dentro de um processo histórico. Então, quando você pega e remonta, né, quando começa a surgir esse processo de globalização? Começa lá nas grandes navegações, lá do século XV, século XVI, que é aquele momento, né, em que o mundo começa a se integrar mais, tá certo? Primeiramente, dentro, né, de uma expansão de uma atividade comercial, né, de um projeto colonial, principalmente aqui na região do continente americano, tá certo? Depois nós vamos ter a realidade industrial, e aí aumenta-se essa integração, tá certo? E no finalzinho ali do século XX, né, com o fim dessa Guerra Fria, o conceito de globalização ele surge mais consolidado, né, como sendo assim algo mais visível de você ver e de você perceber, tá certo? Então nós vamos ter como características, né, do início dessa globalização, né, nesse mundo aí pós-Guerra Fria. Primeiramente, a expansão do capitalismo pelo mundo, tá certo? O sistema capitalista, né, naquela corrida, naquela disputa contra os socialistas, eles vencem, tá certo? Então aí o capitalismo ele saiu vencedor. Então automaticamente ele vai se inserir, ele vai engolir, ele vai se expandir por todo esse nosso planeta, tá certo? Para onde você for hoje em dia, você encontra uma realidade capitalista, tá certo? Principalmente aí quando se fala nessa questão econômica, beleza? Esse capitalismo, principalmente ali na década de 90, né, que vai se expandir pelo mundo, ele vai ganhar uma nova característica que nós chamamos de neoliberalismo, tá certo? O neoliberalismo é o que representa a expansão do capitalismo nesse momento aí de mundo pós-Guerra Fria, beleza? E a principal característica dessa política neoliberal é uma política que determina o Estado mínimo, ou seja, o Estado, que é o governo, vai intervir de forma mínima nos setores produtivos, ou seja, né, nos setores que desenvolvem as atividades econômicas. Se o governo, se o Estado se ausenta desse setor em controlá-lo, automaticamente que o setor produtivo passa a ser controlado pela iniciativa privada, tá certo? Então isso aí vai ser a principal característica do neoliberalismo. Existem outras, logicamente, né? Mas essa daí resume bem o que é o neoliberalismo, tá certo? E uma outra coisa aí que é muito bem visível e perceptível, né? É justamente o avanço aí das tecnologias, tanto de comunicação como também de informação e de transportes, tá certo? Nós poderíamos também aí destacar essa evolução dos transportes, né, na construção desse mundo globalizado, beleza? Essa primeira imagem aí que eu trouxe para vocês representa, né, resume, né, esse processo da globalização, essa questão de que diversas áreas desse nosso planeta estão interligadas, tá certo? E o que promove essa interligação, essa interação, é justamente o quê? As tecnologias de comunicação e da informação, tá certo? Então nós vamos ter como características dessas tecnologias o processo de informatização, tá certo? A informática, né? O advento da internet. A internet ela é uma das principais formas de, assim, de se comunicar, né? Desde lá do início do século XXI até os dias atuais, tá certo? A internet hoje em dia cada vez mais está mais presente aí na nossa vida, né? Essa aula, né, por exemplo, está sendo transmitida pela internet, tá certo? E aí nós temos o quê? Uma grande velocidade na circulação dessas informações, tá certo? E essa, né, facilidade para circular essas informações é principalmente aí com esse advento da internet. Então, o mundo é uma rede. O mundo está interligado. Então, aí você tem uma visão global, né, que é o conceito aí de globalização. Esse próximo aí slidezinho que está ao lado, né, que eu coloquei aí, ele representa a evolução dos transportes, tá certo? Desde o século XVI até o final do século XX.
E aí percebam, né, pela imagem, que o mundo aí ele vai diminuindo. Mas não é o mundo que diminuiu, né? Porque o tamanho do nosso planeta ele permanece o mesmo. Mas por que nós assim, por que nós vamos ter essa diminuição nessa imagem? Isso aí representa a evolução dos transportes, tá certo? Cada vez mais que os transportes eles evoluíram, né, se desenvolveram com novas tecnologias, mais rápidas principalmente, aí você vai ter o que? O encurtamento dessas distâncias, tá certo? Então representa aí justamente essa evolução também nos transportes, beleza? E a última imagenzinha aí representa, né, como a internet, como as redes sociais, né? Hoje em dia, quando você fala de internet, então automaticamente vem aquela ideia de rede social, tá certo? Como, né, essas informações da rede, né, das redes sociais, elas influenciam diretamente a nossa vida, o nosso comportamento, tá certo? A nossa forma de socializar, de interagir um com o outro, tá certo? Então, hoje em dia, o mundo praticamente ele passa pela mão dos computadores, passa aí por essa questão da facilidade, né, que a internet ela traz aí para a gente, tá certo? Modificando os nossos hábitos e a forma como nós socializamos dentro desse mundo global, tá certo? Dentro desse mundo aí que está 24 horas conectado, beleza? Logicamente, né? Essa globalização, esse avanço das tecnologias tem o seu lado positivo, que é a questão de facilitar a nossa vida, mas logicamente, com certeza também temos aqui diversos pontos negativos que podem ser pontuados, tá certo? Que seria aí uma outra globalização, tá certo? Mas isso aí é assunto para a próxima aula, tá certo? Então, valeu aí pela presença de vocês, uma boa tarde e até um próximo encontro. Tchau, tchau.